muito boa tarde. Seja bem-vinda a esta J Editors Talks, Escolas de Direito e Formação do Futuro, onde vamos olhar com especial atenção para o panorama do ensino do direito em Portugal e perceber que realidades estão a mudar e que tendências se revelam para o futuro. É verdade, Marta, e para isso contamos com a ajuda dos nossos ilustres convidados de hoje, que passo a apresentar: José Ferreira Gomes, coordenador executivo do mestrado em Direito e Gestão da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e do ISEG, Lisbon School of Economics and Management; Manuel Fontaine, diretor da Escola de Direito da Universidade Católica do Porto; Jorge Pereira da Silva, diretor da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa; Flor Bela Jorge, Country Manager da Wolters Kluwer Portugal; Nuno Lino, gestor de negócio jurídico da Almedina; José Gonzalez, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lusíada; e também José de Faria Costa, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lusófona. Sejam os 7 muito bem-vindos e, antes de mais, muito obrigado pela vossa disponibilidade por se juntarem a nós. Jorge Pereira da Silva, eu começo por si. Durante muitos anos parece que havia aqui uma quase total separação entre as faculdades de Direito e os escritórios de advogados. Eu pergunto-lhe, porque a tendência parece ter invertido, o que ganha a academia ao trabalhar com os escritórios de advogados? Muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Eu, antes de mais, gostava de dizer que essa, digamos assim, sinergia entre os escritórios de advogados e a Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica não é propriamente uma novidade recente. Eu podia apenas dizer que o nosso Job Shop, o nosso ponto, digamos assim, de contacto com os recrutadores tem 18 anos. E se efetivamente a academia viveu muitos anos longe do mercado de trabalho e dos recrutadores, esse percurso de aproximação, pelo menos aqui na minha escola, já vem sendo feito há muitos anos. É muito importante. Nós, enquanto instituição não pública, respondemos essencialmente perante os nossos alunos e perante as suas famílias, mas também perante os recrutadores, e é fundamental para nós que a preparação dos nossos alunos corresponda às necessidades dos recrutadores, dos advogados, sem dúvida, mas não só. Mas também não podemos ter uma visão redutora da academia e das faculdades de Direito. A instituição universitária é uma instituição muito antiga, é uma instituição da Idade Média, é uma instituição que visa proporcionar aos alunos uma experiência académica, uma experiência que vai muito para além da preparação, digamos assim, direta e imediata para o mercado de trabalho. É uma experiência em que, enfim, uma experiência vivida em comunidade, uma experiência de busca pelo saber, em que os alunos são chamados, no fundo, são interpelados pelos desafios do conhecimento e da sociedade moderna. Muito obrigada, Jorge Pereira Silva. José Ferreira Gomes, o direito tem assistido a grandes alterações nos últimos anos. Questões como a proteção de dados ou a descarbonização quase que obrigaram a criar novos ramos do direito. Como conseguem as faculdades acompanhar esta inovação? Olá, boa tarde a todos. Este é um desafio com o qual se colocam todas as faculdades de Direito, e é um desafio que é enfrentado sobretudo através da renovação constante dos programas, com a adaptação constante às novas realidades, às novas necessidades. Grande parte do ensino é um ensino baseado em casos práticos, a partir dos quais os alunos são convidados a desenvolver todas as suas potencialidades, e esses casos, obviamente, são casos que estão sempre ligados à atualidade, e por isso, através desse, há uma renovação dos conteúdos. E, paralelamente, nós temos uma formação contínua com cursos de pós-graduação, conferências, webinars, através dos quais os alunos são desafiados a pensar sobre os assuntos mais atuais. Muito obrigado, José Ferreira Gomes. Manuel Fontaine, cada vez mais licenciados em Direito procuram aprofundar a sua formação através de programas de mestrado ou de pós-graduação. Esta especialização é essencial no Direito nos dias de hoje? Sim, do meu ponto de vista, antes de mais, boa tarde a todos. Naturalmente, essa especialização é hoje em dia fundamental. Como é evidente, a licenciatura é aquela formação que vai dar uma base muito sólida, mas transversal, geral, no mundo do direito, e depois, para se afirmarem profissionalmente, para conseguirem encontrar, digamos, as melhores saídas profissionais, o que os licenciados em Direito têm de fazer é realmente procurar essa especialização.
em todas as áreas do direito, e portanto há muitas, quer através da realização de programas de mestrado, e por exemplo nós temos neste momento em vigor 8 áreas de mestrado, portanto que podem ser frequentadas, quer através da frequência de pós-graduações, temos neste momento 12, embora eu entenda que, pelo menos claramente, o mercado se tem vindo, digamos, a desenvolver no sentido de os recém-licenciados se inscreverem imediatamente no mestrado. Aliás, são as próprias sociedades de advogados que o vêm recomendando, porque querem, no fundo, que os advogados, que os licenciados, quando entram nas sociedades, já tenham pelo menos a parte letiva do mestrado realizada, pelo menos em muitos casos. E depois as pós-graduações são realizadas sobretudo por práticos do direito, advogados que já têm alguns anos e que procuram uma atualização constante, ou por vezes até um redirecionamento, digamos, da sua especialização. Não é? Portanto, por isso, por essas diversas necessidades que estas formações especializadas vão satisfazendo, se explica porque é que realmente a especialização é hoje em dia fundamental, sem dúvida. Muito obrigada, Manuel Fontaine. Dirijo-me agora ao José Gonzalez. O curso de Direito vive muito da relação entre professores e alunos. Como foi a adaptação à pandemia? Boa tarde a todos, muito obrigado pela atenção, também muito obrigado pelo convite. É curioso que o que deu para notar foi que, especialmente durante o segundo semestre, o ano letivo anterior e o primeiro semestre deste ano, é que provavelmente, pelo menos falando do caso da Luzia, que é evidentemente aquele que eu conheço melhor, provavelmente a relação aumentou, porque muito aluno que não teria o à vontade suficiente para se dirigir pessoalmente aos docentes, passou a usar os meios eletrónicos, seja a plataforma, as mensagens através da plataforma que se usou para lecionar, seja o Moodle, seja o correio eletrónico, simplesmente, passaram a dirigir-se de uma forma que antes não se dirigia e, sobretudo, em muito maior quantidade. Nota-se que, pelo menos, a colocação de dúvidas, a resolução de casos práticos tem vindo a incrementar a relação entre aluno e docente à conta dos meios eletrónicos. Portanto, é uma inovação que muito provavelmente no futuro vai ter que se manter. A relação pessoal, física, presencial física, como eu costumo dizer, em muitos aspectos é substituída pela relação presencial à distância, pese embora a contradição de palavras, e não sei se em muitos casos, como digo, até nem será preferível para o aluno, porque assim consegue dirigir-se talvez com maior facilidade ao docente, desde que naturalmente o docente depois responda. Em geral responda. Muito obrigado. Obrigado, nós. José de Faria Costa. A pandemia, como sabemos, forçou uma grande parte da sociedade a aderir à transição digital. Eu pergunto-lhe se era este um processo que já tinha começado na academia ou se é fruto ou foi porventura acelerado pela pandemia. Que balanço faz de toda esta transição? Muitíssimo obrigado. Boa tarde a todos. Os meus cumprimentos, as minhas saudações, quer académicas, sobretudo académicas, mas também pessoais. Vamos estabelecer parâmetros muito límpidos. Não é a pandemia que veio estabelecer a transição digital. E, estabelecendo esses parâmetros muito límpidos e claros, a transição digital, a digitalização da nossa vida cotidiana já estava a ser feita. Portanto, não é isso que veio alterar. Por outro lado, não tenho nada a ideia, bem pelo contrário, que o chamado momento de digitalização seja favorável não só à academia, mas também ao desenvolvimento da própria personalidade. Nós temos que, todos, enquanto universitários, temos que estar cientes que verdadeiramente o que nós temos que formar são cidadãos de corpo inteiro. E isso,
com todo o respeito por pessoas que têm uma opinião contrária, é óbvio, isso só se faz presencialmente. A universidade é um espaço próprio, é um espaço territorial e é, sobretudo, um espaço normativo. E enquanto espaço territorial, o espaço normativo tem o seu lugar próprio. É um topos no seu sentido mais profundo. Outra coisa é a circulação de informação. Uma coisa é o ensino, coisa completamente diversa, em meu modo de ver, é a circulação de informação. Evidentemente que a circulação de informação vai-se fazer e vai continuar-se a fazer de uma forma exponencial através dos meios digitais. Agora, a relação dialógica de ensinar, essa continuará sempre a ser presencial. São coisas completamente diferentes. Agora, a potenciação de nós entregarmos maior informação através das plataformas digitais, de entregarmos uma capacidade administrativa, burocrático-administrativa pelos meios digitais, isso inteiramente de acordo. Agora, para repetir, em meu entender, e não só em meu entender, isto está a ser discutido em termos europeus de uma forma intensíssima, não é só aqui. Em termos de ensino, da relação dialógica de ensinar, essa não poderá deixar de ser uma relação dialógica presencial. Portanto, duas coisas. Uma coisa é, efetivamente, a relação burocrático-administrativa e da circulação de informação, essa dever-se-á fazer, sem dúvida nenhuma, por meios digitais, e seria uma estupidez não aproveitarmos este balanço de fomento da digitalização. Coisa diversa, em meu entender, é a formação, e essa formação tem que ser feita em termos presenciais. Muito obrigado. Muito obrigada. Flor Bela Jorge, os grandes tomos de direitos, os compêndios de legislação, os códigos, as legislações anotadas, as coleções de jurisprudência vão acabar em papel. Podemos esperar um futuro onde todas essas matérias estejam disponíveis digitalmente? Pois, boa tarde a todos, obrigadíssimo pelo convite e as minhas saudações a todos os presentes do painel. Eu creio que há ainda na comunidade jurídica há uma resistência à publicação digital, mas eu creio que esse é o caminho. Aliás, a Wolters Kluwer já não tem edições em Portugal em papel. Por outro lado, a edição digital é extremamente importante porque os juristas têm que dar respostas urgentes à velocidade, por exemplo, quando se publicam os diplomas legais. E as alterações aos diplomas já existentes, e isso às vezes é incompatível com uma publicação em papel, porque é necessário dar uma resposta imediata. Por outro lado, as circunstâncias que nós vivemos, ou estamos a viver ainda, é absolutamente incompatível como ir-se à biblioteca e consultar informação em papel. Já é necessária a digitalização da informação e a publicação em papel, porque as pessoas vão para casa, mas não levam só a internet e o computador, têm que levar a informação, têm que levar tudo aquilo que é necessário para o bom desempenho das suas funções. E, portanto, as grandes bibliotecas dos livros não podem ser transportadas com o simples computador e a internet. Tem que se levar já, também, tem que se ter o acesso à informação digital. Por outro lado, eu parece-me que hoje em dia é extremamente importante que todos participemos nos objetivos do desenvolvimento sustentável lançado pela ONU, que se trata, sobretudo na produção e no consumo sustentável e da proteção da vida terrestre, na medida em que é necessário começar a trabalhar todos em conjunto e dar a preferência à edição digital. Portanto, isto não é só um trabalho de todos, das editoras, mas é também um trabalho de todos os membros da comunidade jurídica. Portanto, eu penso que estes são os pontos fundamentais para acabar, digamos assim, com os grandes tomos, as grandes coleções de jurisprudência, até porque a consulta à distância de um clique encontra-se de imediato aquilo que queremos e evitamos de estar a perder horas a consultar
tomos, coleções, ir a índices, para conseguir aquilo que realmente se pretende depois da atividade de um profissional nesta área. Muito obrigado, Flor Bela. Nuno Lino, o trabalho editorial no ramo do direito, como acabamos de perceber, é intenso. Constantemente há aqui novas leis a ser publicadas, leis que são alteradas, legislação comentada, compilações. Como é que se faz, num grupo como a Almedina ou como na Wolters Kluwer, para acompanhar constantemente estas novidades? Boa tarde a todos, agradecemos o convite e muito nos honra, especialmente por um painel tão ilustre. Relativamente à questão, nós temos uma plataforma jurídica que é a BDJur, onde são atualizados diariamente, através do online, tudo o que é de conteúdo jurídico, tudo o que sai de legislação nas suas versões consolidadas, nos permite estar permanentemente atualizados em relação a todas as alterações legislativas que se processam. Esta é uma das áreas onde nós procedemos à atualização dos conteúdos. A outra é, indubitavelmente, os nossos autores, sejam eles da academia, sejam eles do âmbito profissional, são pessoas que granjeiam um capital de conhecimento e de know-how em termos de atualização de conteúdos, que em termos editoriais, e perdoem-me a falsa imodéstia, não tem paralelo. Por outro lado, temos também uma equipa editorial que já está mais do que tarimbada, nomeando, enfim, da esfera jurídica, e que procede não só à captação de novos autores que se destacam pelo seu percurso profissional ou académico, é óbvio, mas também outras áreas e áreas emergentes do direito. Lembro-me, eventualmente, que vamos ter agora um livro sobre criptomoeda e os efeitos jurídicos, ou, enfim, toda a conjuntura jurídica onde a criptomoeda se move. Portanto, temos aqui é um trinómio, basicamente, de atualidade que nos garante exatamente que os conteúdos jurídicos estão atualizados ao dia. Muito obrigada, Nuno Lino. Jorge Pereira da Silva, a proximidade do direito ao mundo empresarial, com o ensino cada vez mais virado para a parte corporativa, há risco de perder o sentido ético do direito enquanto busca pela justiça? Bom, eu acho que há de facto esse risco de perda do sentido ético, mas não creio que tenha a ver com a associação ou a preocupação com o mundo empresarial ou com a forma como o direito é exercido, enfim, nos escritórios de advogados, por exemplo. Eu acho que esse risco é mais profundo. Eu, aliás, acho que o ensino do direito, neste momento, enfrenta 3 grandes desafios. Um desafio é o desafio da globalização. Nós, efetivamente, estávamos habituados a pensar num paradigma que era um paradigma nacional, do direito de cada um dos Estados, e a verdade é que o paradigma hoje é um paradigma mais alargado, global, em que, enfim, várias camadas de direito se sobrepõem e interagem entre si. A globalização não é um fenómeno apenas da economia ou da cultura, é um fenómeno que afeta também o direito, e os juristas têm que estar preparados para isso. Esse é o primeiro grande desafio, ou é um dos 3 grandes desafios. O segundo grande desafio, na minha perspectiva, é o da tecnologia e, em particular, da economia digital. De facto, o que acontece é que a tecnologia sempre foi um desafio para o direito. O direito sempre tentou enquadrar novos desenvolvimentos tecnológicos. Mas agora a tecnologia entrou dentro do próprio direito. E a inteligência artificial, enfim, propõe-se substituir o próprio decisor jurídico, tomar decisões jurídicas. Isto é, de facto, uma mudança extremamente disruptiva e temos que saber encará-la. E depois, toda a gente sabe, vivemos tempos de populismo, vivemos tempos de pós-verdade, e neste domínio é absolutamente crucial que os juristas se mantenham fiéis à dignidade da pessoa, à justiça e à verdade. E nós, nas faculdades de Direito, temos de ser capazes de incutir isso, preparar os juristas, no verdadeiro sentido do termo, para esses desafios, porque não podemos dar por garantido que o Estado de Direito
se vai manter indefinidamente. Muito obrigado, Jorge Pereira da Silva. José Ferreira Gomes, esta proximidade também entre a área da gestão e a área de direito tem-se vindo a acentuar nos últimos anos. Agora já é possível a dupla licenciatura em Direito e Gestão. São os gestores que precisam de saber de leis ou são os juristas que se estão a tornar gestores? Para os gestores é fundamental compreenderem as variáveis jurídicas em qualquer processo de decisão, seja um planeamento estratégico, uma concretização operacional, tem de compreender as variáveis jurídicas, mas eu diria que é, enfim, talvez ainda mais importante para um jurista compreender os problemas económicos aos quais é chamado a dar solução. E por isso, seja como advogado a preparar uma operação, a tratar de um problema de um cliente, para poder encontrar a solução adequada, tem primeiro de compreender o problema. E depois, para ajustar a solução ao próprio problema, tem que compreender as potenciais consequências das soluções que defende. E isso, obviamente, só é possível para quem, tendo a melhor formação científica em direito, como aquela que procuramos proporcionar, consegue aliar a isso a linguagem própria da área, por isso, da gestão, compreender as variáveis próprias dessa área e conseguir, assim, encontrar as soluções mais adequadas. Eu estava a dizer que isso é relevante desde logo para um advogado, mas é também relevante para um juiz que é chamado a solucionar um caso, obviamente que para poder dar uma resposta adequada tem de poder compreender os problemas a que é chamado a dar resposta. E isso verifica-se um pouco à volta do mundo, um pouco por todo o mundo, verificamos que há muitas áreas onde os juízes têm de ter uma formação muito especializada para conseguirem dar resposta, não apenas de direito, mas também das áreas às quais o direito se aplica, e isso começa a ser também patente aqui. É verdade que já há uma licenciatura em Direito e Gestão, mas neste momento no mercado eu diria que há mais oferta ao nível do mestrado, e nesse sentido a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e o ISEG vão procurar aprender com o melhor que se tem feito, tanto na Universidade Católica como na Nova, e procurar oferecer ainda melhor para fazer essa diferença. Muito obrigada, José Ferreira Gomes. Manuel Fonteina, a inovação no direito tem acontecido também na linguagem. Até há poucos anos não era imaginável aulas em inglês numa faculdade de Direito em Portugal, sendo o francês e o alemão as línguas preferidas pelos juristas, dada a proximidade dos sistemas jurídicos. Eu agora pergunto, porquê a transição para o inglês e se tem sido fácil? Bom, eu acho que a transição para o inglês se explica pelo menos por 4 razões. Não é? A primeira é a mais óbvia, que o inglês se tornou a língua franca internacional. Não é? Tal como o latim já o foi no passado, o próprio francês também já foi a língua franca, neste momento é o inglês, isso é inegável. Não é? E, portanto, o direito não pode ficar isolado dessa tendência global. Depois, uma segunda razão tem que ver com aquilo que o professor Jorge Pereira da Silva já disse, não é? Portanto, com a globalização, com a europeização, o direito é cada vez mais um direito multinível e, sobretudo, o direito internacional e o direito da União Europeia são formulados cada vez mais em inglês e são discutidos e trabalhados dogmaticamente também cada vez mais em inglês. E, portanto, esse é um aspecto também a ressaltar. Depois, e sobretudo, se nós queremos preparar os nossos alunos para os desafios profissionais do futuro, esses desafios poderão ocorrer não apenas em Portugal, mas também no estrangeiro, e queremos prepará-los para essas oportunidades profissionais no estrangeiro, e aí o inglês é fundamental. Mas mesmo em Portugal, cada vez mais as sociedades de advogados o que nos dizem é que querem que os licenciados e os mestres tenham formação em inglês jurídico, porque Portugal é uma pequena economia aberta, há muitos clientes internacionais e, portanto, também desse ponto de vista constitui uma mais-valia. E depois, a formação em inglês tem ainda uma outra vantagem, é que permite a atração de muitos estudantes internacionais, que são sempre uma riqueza para os cursos nacionais e fornecem, enfim, ótimas oportunidades de networking, não apenas profissional, mas até pessoal para os alunos portugueses. Se isto tem sido fácil, tem sido um caminho progressivo, que é facilitado de algum modo pela passagem das gerações.
As gerações de hoje estão habituadíssimas à língua inglesa, as gerações mais novas, naturalmente, e, portanto, já não existe esse problema. Por exemplo, nós na Católica exigimos, aliás, para que concluam a licenciatura em Direito que demonstrem conhecimento da língua inglesa, portanto, isso é um requisito fundamental, mas para além disso temos o International Law Program, tal como na Escola de Lisboa existe o Transnational Law Curriculum, isto é, eles têm a oportunidade, efetivamente, de durante a licenciatura já realizarem muitas cadeiras em inglês. Para além disso, na Global Law School da Católica temos 3 LLMs em inglês e, portanto, isso é um caminho que de algum modo já se consolidou e que o mercado já aceitou e que é claramente um caminho de futuro. Muito obrigado, Manuel Fonteino. José Gonçalves, tem-se falado muito nesta evolução, este progresso no direito. Por um lado, o direito corporativo parece-nos ganhar cada vez mais peso, por outro lado, a evolução da própria sociedade tem aberto novos ramos no direito ou aprofundado ramos que já existiam, como é o caso do direito ambiental. Eu pergunto-lhe, no meio disto tudo, onde ficam as áreas tradicionais do direito, menos ligadas às grandes empresas, mas que incidem mais diretamente sobre a vida do cidadão comum? Aliás, até na sequência do que estava a falar sobre a predominância do inglês, eu entendi direito corporativo como direito das corporations. Portanto, suponho que será isso que se quer, onde se quer chegar. Em português não é tradicional designá-lo dessa maneira, e acho que quando se diz direito corporativo leva para outro caminho que nada tem a ver com Peço sociedade. desculpa. Acho mal. Mas eu entendi que se estaria certamente a referir a pessoas coletivas, especialmente a sociedades. Eu creio que recordo-me de um autor não jurídico que recentemente publicou a 22ª ou 23ª edição, já não sei muito bem, de uma coisa que ele designou como História Breve da Humanidade. Só um título já é curioso, em que se referia, por exemplo, às pessoas coletivas, não usando esta linguagem, que não é jurista, como uma espécie de mito em que todos acreditam ou todos fazem por acreditar porque é vantajoso, porque é conveniente. E eu creio que, sinceramente, as pessoas coletivas são isso mesmo. As pessoas coletivas, embora haja muita discussão, e sempre houve, sobre se seriam propriamente ficções ou algo com algum substrato que não seriam exatamente puras ficções, a verdade é que, eu não tenho dúvida quanto a isso, o direito existe para servir o ser humano. E, portanto, mesmo o direito corporativo, como estão a chamar, o direito das pessoas coletivas, especialmente das sociedades, existe para servir o ser humano, não é um fim em si próprio. O direito que regula as sociedades comerciais, por exemplo, não serve só para as sociedades comerciais, só tem sentido se servir o ser humano, caso contrário, perde a sua razão de ser. Por isso, não queria ser muito técnico, mas por isso coisas que surgiram com uma chamada teoria da desconsideração da pessoa coletiva. Justifica-se precisamente porque, em muitas circunstâncias, as pessoas coletivas, especialmente as sociedades, estão a ser usadas de forma manifestamente abusiva. Quanto aos novos ramos de direito, são novos, mas têm que estar fundados, para manter a linguagem, nos velhos ramos de direito. Direitos como, por exemplo, o direito ambiental, é um direito transversal, mas que vai buscar o que atravessa, portanto, aquilo que o fundamenta, é direito civil, é direito administrativo, é em parte direito penal. Outros ramos de direito, como falou-se também já aqui, parece-me muito importante. O direito relativo à inteligência artificial, não sei como é que se chamará direito tecnológico, direito de inteligência artificial, o que for, logo se vê que nome é que se vai dar a isso, mas o que regulará a inteligência artificial é fundamentalmente direito das pessoas, porque o que está ali em causa, antes de mais nada, é saber se a inteligência artificial pode ser tratada como uma personalidade, evidentemente distinta do ser humano, mas se é uma personalidade, se é aquilo que em inglês se chama a e-person, a electronic person, ou se é outra coisa qualquer. Mas para dizer, portanto, que os ramos tradicionais de direito são os ramos de direito, são esses que fundamentam o resto. Os demais ramos, os chamados novos ramos de direito, talvez no futuro possam autonomizar-se por completo. Mas de imediato são, como dizia há pouco, ou especializações de ramos de direito velhos, vamos chamar assim, antigos, tradicionais,
ou são ramos de direito, perdão, que são transversais e que juntam, portanto, reúnem, vão buscar fundamento a diversos ramos de direito tradicionais também. Muito obrigado. Muito obrigada, José Gonzalez. José de Faria Costa, a transição digital veio facilitar o ensino remoto. Esta capacidade aumenta as possibilidades de atrair alunos estrangeiros, sobretudo nos países lusófonos? Enfim, já devem ter percebido por aquilo que eu disse na minha primeira intervenção, que verdadeiramente o ensino remoto não é ensino. O que existe quando nós chamamos de ensino remoto, é muito interessante ver como a semântica e a intromissão da semântica em função dos interesses fundamentais das estruturas económicas. Ensino remoto não é ensino, é uma palavra bonita, uma expressão bonita, mas que verdadeiramente não é ensino. O que nós fazemos remotamente é transferência de informação. Transferência de informação. Isso, sob o ponto de vista didático, é absolutamente necessário, é fundamental, mas não é ensino. Ensino é presencial. O que conta é esta relação dialógica e torna fundamental, porque, se bem repararam, todos somos suficientemente capazes de perceber as intenções de todos nós que estamos aqui e, efetivamente, o que se ouviu fundamentalmente falado foi de leis, conteúdo de leis, transferências imediatas de conteúdo, pressa na captação das coisas, etc, etc. Claro que isso não diz tudo isso que fornece. Mas a formação, e nós estamos verdadeiramente, enquanto académicos, devemos fundamentalmente preocupar-nos com a formação, com os conteúdos fundamentais da atitude e do ato formativo e do ato dialógico que impõe uma outra compreensão das coisas. Evidentemente, mais uma vez, o direito é uma disciplina da razão prática, não é uma disciplina da razão teórica, estamos todos de acordo. Em todas as intervenções que eu vi, estamos todos de acordo que é uma disciplina da razão prática e que está mergulhado, obviamente, na sociedade e que recebe dessa mesma sociedade todos os contributos. Eu sou muito refratário a uma colonização do inglês. Bem pelo contrário, domino perfeitamente o inglês, com outras línguas, mas não gosto de poder, neste momento, dizer os inputs. Não, isto não é inputs, são contributos. Portanto, nós portugueses devemos ter também algum orgulho e, sobretudo, da defesa da nossa língua. Utilizamos substitutivos linguísticos sem necessidade absolutamente nenhuma. E, portanto, acho que também é uma outra vertente da academia, das universidades, que são polos de defesa das identidades nacionais, não obstante, nós estamos já pós-Westfália, sem dúvida nenhuma, nós já vivemos pós-Westfália, mas ainda temos identidades nacionais. E não é por acaso que a Europa ainda não é uma federação. Mas, independentemente de tudo isto, voltando à pergunta que me fez, eu julgo que a captação dos estudantes estrangeiros faz-se pela seriedade e pela exigência do ensino que se presta. E faz-se, efetivamente, dando-lhes o melhor, projetando a seriedade, projetando a exigência e exigindo simultaneamente, passo o pleonasmo, da parte dos nossos alunos essa mesma seriedade e essa mesma exigência. Mais uma vez, repito, para que as coisas fiquem absolutamente límpidas, uma coisa é a relação administrativa, a relação informacional que nós temos com os nossos alunos, sem dúvida as plataformas, todas elas são úteis, não tem sentido nós carregarmos, obviamente, legislação, mas já tem sentido nós carregarmos obras de formação, que é completamente coisa diferente. E aqui, efetivamente, nós só ouvimos falar de obras
digitais, de leis, tratados, etc, etc. Não. E as obras de formação? E todas as teses que se fazem, milhares e milhares de horas de esforço, de consolidação de esforço que os nossos colegas fazem, não merecem um outro tipo de tratamento? Merecem, merecem. Merecem. E a tendência, eu conheço alguma coisa do mercado europeu livreiro, a tendência não é tanto como se diz tudo digital. Há, efetivamente, uma tendência de altamente digitalização, precisamente para leis e para conteúdos imediatos da legislação, mas não nas obras clássicas de formação. Sobretudo, eu conheço muito bem o mercado alemão, eu conheço melhor o mercado alemão, e, portanto, a Academia Alemã e a Academia Italiana, e aí as obras em papel continuam, efetivamente, a existir de uma forma fluorescente. Respondendo à pergunta que me foi feita, aquilo que é relevante é nós sermos universidades de exigência e de seriedade naquilo que fazemos. Muito obrigado. Obrigado, nós, José de Faria Costa. Flor Bela Jorge, o direito é cada vez mais internacional. Qual é a relevância das plataformas digitais internacionais de confiança para os juristas que trabalham constantemente com outros países? São extremamente importantes. As plataformas com informação jurídica, nomeadamente jurisprudência e legislação, são fundamentais para a atividade dos juristas, até porque só a sua disponibilidade, isto implica com a vida até íntima de todas as pessoas. Por exemplo, tratar do direito da família. Hoje cada vez mais se vê casamentos nacionais com pessoas estrangeiras, não só a nível europeu, mas também de outros países fora da União Europeia, e é essencial conhecer estas matérias, o direito sucessório. Isto para não falar daquilo que é mais conhecido como relacionado com o direito fiscal, os contratos internacionais. Portanto, é extremamente importante conhecer a legislação e a jurisprudência que vem sendo produzida nestes países. Porque o mundo realmente é cada vez mais globalizado, o direito aplica-se a toda a nossa atividade do dia a dia. Nós não pensamos nisso, mas vamos ao supermercado, vemos toda a fruta que vem do estrangeiro, isto implica contratação internacional. Portanto, isto é extremamente importante, que a informação chegue às sociedades de advogados e também à academia, porque a academia produz o conhecimento e a sabedoria necessária para a aplicação do direito. E, portanto, isto é cada vez mais necessário, é fundamental, porque em tempo real, a pessoa quer respostas imediatas e só acedendo às plataformas é que tem essas respostas imediatas. Não vai encomendar na Alemanha, na Hungria, na Estónia, onde quer que seja, ou mesmo na vizinha Espanha, um livro sobre legislação fiscal para poder trabalhar os seus casos, digamos assim. E daí a relevância extremamente importante nestas plataformas de confiança que todos nós temos que trabalhar e pensar em utilizá-las. Muito obrigada, Flor Bela Jorge. Para terminar, pergunto agora ao Nuno Lino, muitas vezes sente-se no mundo do direito alguma resistência à digitalização. Muitos ainda têm a imagem do advogado com grandes códigos debaixo do braço. Eu pergunto se isto está a mudar e se está o mundo do direito pronto para a digitalização. Em nossa opinião, o mundo do direito está mais do que pronto para a digitalização. Há aqui vários movimentos que foram provavelmente não uniformemente acelerados durante este tempo de pandemia, mas foram certamente acelerados no que diz respeito à digitalização. Desde logo aquilo que a Flor Bela tinha mencionado no início da sua primeira intervenção, que era as necessidades que as grandes sociedades de advogados têm
de aceder a uma biblioteca que não se, enfim, não se vai só no espaço físico, não é? Portanto, e nesse sentido, nós no Grupo Almedina desenvolvemos com a Vital Source uma biblioteca digital onde as pessoas podem comprar os seus livros e adicionar e acrescentar à sua biblioteca digital, sendo que a particularidade desta biblioteca digital, ou nesta forma de digitalização, não se esgota no que aquilo que nós convencionámos e conhecíamos como e-books ou PDFs. Esta conversão respeita a paginação original, que é extremamente importante para as sociedades de advogados, nomeadamente quando se quer fazer alguma citação, permite notas, permite uma série de valências que são de grande utilidade para os escritórios. E isto tudo para responder exatamente a essa necessidade, que é uma necessidade tão somente de espaço, não é? Também temos, obviamente, aqui esta questão da responsabilidade social e, enfim, de questões ambientais, mas, acima de tudo, as sociedades de advogados têm um problema de espaço, que enfim, os livros vão sendo produzidos, vão sendo editados e por questões de espaço, torna-se mais fácil, até porque hoje em dia, e como já foram referidos pelos ilustres participantes, estas equipas de advocacia dos grandes escritórios habitualmente são quase que equipas multidisciplinares, e falava o professor Dr. José Ferreira Gomes desta ligação próxima entre o direito e a gestão, e esta interdisciplinaridade que hoje em dia já é uma prática comum. Portanto, da parte do Grupo Almedina há um grande esforço da digitalização, não só da conversão de formato físico para digital, e é uma nota muito especial, com muito apreço e permita-me carinho ao professor Dr. José Faria de Costa, com respeito ao autor, é tão somente enquanto alternativa. Nós não vamos, enquanto grupo, deixar de editar livros, vamos permanecer com os nossos autores vão continuar a ser editados em papel, mas a digitalização como numa perspectiva de alternativa. Isto no caso do Grupo Almedina. Por outro lado, a nível até mesmo do setor público, e eu recordo a entrevista dada pelo Presidente do Tribunal de Contas ainda esta semana, que se está a utilizar nesta vertente da digitalização de uma forma acelerada a inteligência artificial, no caso da análise da contratação pública. Portanto, permitindo maior transparência, maior celeridade a todo um processo que às vezes, enfim, é um bocadinho, no mínimo, nebuloso. Depois temos a parte dos privados. E obviamente, temos já áreas de gestão de conhecimento nos grandes escritórios de advogados e nas faculdades também, que já aceleram de forma muito, muito, muito forte e muito vincada no sentido de digitalização, mas volto a frisar, numa perspectiva de alternativa. Enquanto grupo editorial, obviamente, também, até por razões de edição, porque eventualmente poderá haver obras que não precisam de se transmutar para um formato físico, até por uma questão de volume, também estamos apostados em conteúdos nativos digitais, sejam eles em vídeo, sejam eles em áudio, sejam eles em papel. É disso o exemplo, por exemplo, uma das valências que nós temos, que é o Observatório, onde, de forma muito regular, autores nossos, e muitas vezes autores que nem sequer são da Almedina, são convidados a explanar as suas opiniões sobre as maiores alterações, e às vezes nem as alterações que mais impacto têm na nossa vida e no cotidiano jurídico. Isto são tudo conteúdos que nem sequer passam a papel, mas são conteúdos de origem nativa digital. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno Lino. Obrigado também, José de Faria Costa, Jorge Pereira Silva, Florbela Jorge, José Gonçalves, Manuel Fontaine e José Ferreira Gomes pelo vosso tempo e disponibilidade. Nós chegamos ao fim do nosso tempo e ao fim desta conversa, sem dúvida muito interessante. Muito obrigado a todos e obrigado também a si que esteve desse lado a assistir. Já sabe que pode ver e rever estes e outros programas da JE TV no Jornal Económico e no Facebook e no YouTube. Tenham o resto de uma excelente tarde.